Olá, pessoal! Eu sou Letícia e quero dizer que é um grande prazer poder contribuir com este curso FIVA, Formação Inicial para a Vida Acadêmica, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou servidora na universidade, sou técnica em assuntos educacionais e trabalho no SAPED, Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente. E hoje vim falar para vocês um pouco sobre qualidade de vida, desenvolvimento pessoal, a importância de pequenos hábitos produtivos na nossa rotina. E vou mostrar algumas imagens e à medida que a apresentação for passando, eu vou pontuar algumas explicações para vocês. Eu escolhi como título da apresentação Bons Hábitos e Desenvolvimento Pessoal, porque não tem como você falar de desenvolvimento pessoal sem falar de hábitos, de rotina, de ações que você vai fazer com constância para que você consiga alcançar algo que você deseja. Desse modo, nós podemos separar bons hábitos e hábitos ruins. Os bons hábitos são esses que eu estou falando, que vão te ajudar a alcançar algo que você quer. Por exemplo, se você tem uma prova para estudar, quais seriam os bons hábitos? Estudar, não é? Só que não é estudar na véspera da prova, é você já criar uma rotina de estudar com antecedência, porque é mais efetivo você estudar um pouquinho todos os dias do que tentar na véspera da prova guardar milhares de informações. Talvez você vai chegar na prova e até vai tirar nota, mas a aprendizagem ela não vai ocorrer de forma efetiva. E o objetivo é aprender, não é? Então você estudando um pouco todos os dias com constância vai fazer com que você tenha tempo de assimilar aquela informação e possa aprender. Agora, o que seriam maus hábitos? São hábitos que você fazendo com constância vão diminuindo a sua energia ou vão afastando do seu objetivo. Por exemplo, esse exemplo da prova. Se você precisa estudar, o que seria um mau hábito? Seria o procrastinar. Seria você não estudar naquele momento que você se dispôs. Hoje eu estou com preguiça, eu estou cansado. Mas se você está bem de saúde, se você não está doente, não tem nenhuma condição de impedimento para estudar naquele horário, é simplesmente uma falta de motivação, você precisa ter forças para conseguir fazer. O mais difícil é começar, né? Porque se você não fizer, vai virar uma bola de neve essa procrastinação e aí vai chegar aquele momento que você vai ter que tentar estudar tudo de uma vez e, as chances de dar errado são muito maiores. Então, além disso, o que poderia ser um mau hábito? Uma alimentação ruim, a falta de sono adequado, a virar noites estudando. Você organizando a sua rotina para ter os momentos de estudar, você vai preservar o seu sono, porque o sono é fundamental, pessoal. Não vale a pena você negligenciar, porque você não vai se recuperar bem. A aprendizagem também depende do sono e você vai acordar no outro dia indisposto, cansado, desmotivado. Isso vai acumulando. Então, preservar o sono de qualidade é um bom hábito, né? Então você vê que quando você deixa de fazer uma ação, você vai tendo um impacto. Agora, pessoal, nós estamos vendo a imagem de uma roda da vida que nós fizemos lá no Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente. Nessa roda da vida, nós estamos vendo que existem várias áreas, não só o estudo. O que nós queremos demonstrar com esta roda? Que para você ter qualidade de vida, para você ter bem-estar, é importante você ter investimento em todas essas áreas. Nessa imagem estão escritas as seguintes áreas da nossa vida: estudo, espiritualidade, família, finanças, saúde, projeto de vida, relacionamentos, lazer.
viu? Não está apenas estudo. Por mais que você que está na universidade, que tem esse tempo para se dedicar, deve sim dar bastante atenção ao seu estudo, porque você tem o projeto de se tornar um bom profissional. As outras áreas da vida também precisam de investimento para que você tenha qualidade de vida, para que você possa, durante todo esse processo, se desenvolver e ser uma pessoa, feliz, com bem-estar. Não adianta você investir só no estudo, por exemplo, sacrificar o seu sono, não se alimentar bem, não fazer atividade física. A sua saúde não vai estar boa, então você não vai estar completo. Às vezes até o seu desempenho no estudo vai cair. Então, uma área que você investe em detrimento de outras não vai te trazer a satisfação plena. Você precisa, falo mais uma vez, nós vamos falar muito sobre isso, de uma organização para que na sua rotina você tenha tempo de investir em cada área que seja importante. Porém, pessoal, é comum que a vida acadêmica e a vida profissional acabem ocupando a maior parte do nosso tempo e da nossa energia, não é? Igual nessa imagem nós vemos a moça estudando, ela está parecendo exausta. E eu entendo, eu vou falar até um pouco de um relato pessoal agora para mostrar para vocês como que eu também já passei por essa fase de investir muito na parte do estudo e deixar outras áreas da vida de lado. Bom, eu sou formada, em biologia e em pedagogia, mas a minha experiência de trabalho, ela é na área da pedagogia. Eu fui professora de educação infantil durante 4 anos. E um determinado ano da minha vida, bem no início, eu trabalhei de manhã e de tarde com maternal. Não sei se tem alguém fazendo licenciatura me assistindo, mas imagina uma sala com 25 crianças de 3 anos de manhã e uma sala com 20 crianças de 3 anos à tarde, sendo que à tarde eu tinha um aluno que tinha problemas de agressividade, então era uma situação muito estressante. E nesse período que eu estava iniciando a minha vida profissional, eu queria muito ser reconhecida como uma excelente professora. Então o meu trabalho não era só aquele na escola, aquele tempo na escola. Eu chegava em casa, eu ficava confeccionando material, procurando mais música, procurando história. Nossa, eu me dedicava muito, muito, muito. Mas o que aconteceu? Por eu me dedicar muito e excessivamente apenas a essa parte profissional, eu não fazia nenhuma atividade física, eu descontava as emoções na comida, porque isso tudo me deixava muito ansiosa, muito medo, de criança machucar, que nós como professoras, nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente na educação infantil. Você tem uma responsabilidade ali não só pela educação, mas também por toda a integridade física da criança. Então, ficava com aquele medo de criança cair, machucar, sabe? Morder, bater, todas as situações que a gente vive numa escola. Não foi uma situação fácil, me deu vontade sim de desistir, de sair de um dos empregos pelo menos, mas é claro que eu não fiz isso porque eu precisava trabalhar. E a gente, quando precisa trabalhar, apesar dos desafios, a gente sabe que tem que aguentar muitas situações. E isso também, claro, ia contribuir com o meu crescimento profissional. Era eu que não estava sabendo lidar com todas as situações. É o que eu estou falando, que o meu foco estava só no profissional e não no desenvolvimento pessoal. Eu estava realmente sentindo esse esgotamento mental. Mas consegui chegar até o fim do ano, concluir com aquelas turmas. Veio 2020 e eu comecei nesse mesmo ritmo, 2 turmas de maternal, sendo que uma das minhas turmas era em outra cidade. Então todos os dias eu dirigia 30 quilômetros para ir, 30 para voltar, acordava 4h30 da manhã, saía de casa 5:50, era muito corrido.
Só que 2020 foi o ano da pandemia, né? E aí nós paramos por causa da Covid, achando que era uma semana, e acabou que isso durou um ano e meio, né? Na verdade, lá na cidade onde eu morava, demorou um ano e meio. Nós fizemos aulas online para ter o retorno presencial. Quando a Covid obrigou que nós ficássemos em casa, eu passei a trabalhar, né, gravando videoaulas. Então, era a primeira vez que eu estava em casa. Eu tinha uma organização do momento que eu ia gravar o vídeo, mas eu também tinha mais tempo, que eu não tinha antes, porque a gente tem que cumprir o horário, tem essa questão da rodovia que eu tinha que dirigir, então me prendia o tempo. E eu vivia falando que eu não tinha tempo de fazer atividade física, de cuidar da alimentação, nem nada. Com a pandemia, eu não tinha mais essa desculpa, né? Então eu decidi, não, agora eu vou emagrecer. Eu não era uma pessoa obesa, mas eu estava, né, um pouco acima do meu peso, e principalmente porque eu não cuidava da alimentação, não ligava assim para hábitos saudáveis, nem nada. E eu decidi. E eu coloquei assim como um objetivo muito forte, só que eu resolvi fazer isso tudo por minha conta. E eu fiz do jeito errado, né? Eu cortei o carboidrato de um dia para o outro, comecei a fazer atividade física no terraço da minha casa, usava vídeos no YouTube. Depois, como tinha uma área na minha cidade que era um espaço verde e que dava para correr, caminhar, eu comecei a correr todos os dias, né? Acho que foi a minha válvula de escape para todas as situações da pandemia. O resultado foi que eu perdi 20 quilos em 3 meses. Vocês estão vendo uma foto aí que mostra, né? Eu fiquei com 55 quilos e mostra uma calça que era minha antigamente. Foi um processo difícil, mas o meu objetivo eu consegui, que era, né, o emagrecimento. Eu resolvi então procurar uma profissional para me ajudar a manter uma dieta agora de manutenção, porque eu não queria ganhar o peso novamente, né? E eu fui na nutricionista e eu me surpreendi, porque eu achava que eu estava super bem e na verdade meus exames estavam todos ruins. Ali eu entendi que ser magra não quer dizer ser saudável. Por quê? Por eu ter feito de um modo muito agressivo, muito rápido, cortei carboidrato, né, perdi muitos nutrientes, isso desregulou todo o meu corpo. Nossa, então esse início foi muito difícil. Nós tivemos que fazer um acompanhamento, aumentando as calorias aos poucos, e a nutricionista me orientou a procurar uma academia, né? Nesse período as academias já estavam com os protocolos podendo voltar a funcionar, para eu poder ganhar massa magra, né? Porque se você aumentar a caloria sem fazer atividade física, principalmente, né, musculação, você vai ganhando gordura, não massa magra. E o objetivo é ganhar músculos, né? Então eu procurei uma academia. Inicialmente eu ia 3 vezes na semana e foi um processo. Então, desses 20 quilos que eu perdi, eu ganhei 10, mas assim, com saúde, né? A recomposição corporal foi diferente, porque agora eu tinha o meu acompanhamento nutricional e eu passei a fazer a atividade física. Mas enfim, por que eu estou contando isso tudo? Porque no meio dessa loucura toda, desse processo de emagrecer, de fazer atividade física, aquilo começou a fazer um sentido diferente para mim. Aquilo passou a fazer parte da minha prioridade, né? O alimentar bem, cuidar da minha alimentação e fazer atividade física com frequência, né? Que depois eu passei a fazer todos os dias, porque você vai ganhando muito prazer nesse processo. Foi assim, a chave que faltava para o meu desenvolvimento profissional. Porque quando eu passei a cuidar de mim, a desenvolver outras áreas, eu fiquei muito melhor
e eu passei a ser mais produtiva no meu trabalho. E eu aprendi a lidar melhor com aquelas situações estressantes que antes eu não sabia lidar. O meu trabalho não mudou, eu continuei sendo uma professora, só que agora eu tinha mais maturidade para lidar com as situações difíceis. E isso eu não tinha percebido antes. Eu achava que era só focar na parte profissional, nos estudos, que eu ia desenvolver, mas não. Eu precisava focar em mim, focar em estar bem, e aí sim o meu trabalho foi melhor, né? E foi bem reconhecido. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você precisa cuidar da sua alimentação e quando você faz atividade física com constância, você desenvolve disciplina. Disciplina. E você aprende a fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Você aprende a não depender mais de motivação. Se eu sei que naquele dia eu preciso ir malhar tal horário, independente se eu estou com vontade, porque a gente tem preguiça, sabe? A gente tem desânimo, isso faz parte, mas você vai mesmo assim. Depois que você começa, você anima. Mas se você for ficar dando desculpas, ai não, estou desanimada, não vou, aquilo vai virando um ciclo que vai chegar uma hora que você não vai mais. Então, essa disciplina em fazer a atividade física e em cuidar da alimentação foi mudando a minha mentalidade. E eu já vi que assim, a minha forma de encarar o trabalho foi completamente diferente. E quando você foca em desenvolvimento pessoal, você percebe que quando você alcança determinado objetivo, aquilo fica estabelecido na sua vida, passa a fazer parte, você abre seus olhos para outras ações que você pode fazer e que também vão contribuir com o seu desenvolvimento pessoal. Que o desenvolvimento pessoal ele não tem fim, ele é para a vida toda, enquanto estivermos vivos, né? Então assim, você vai pensando em outras ações que podem melhorar. E por que eu estou falando isso? Porque depois que eu já estava trabalhando bem mais tranquila, meu trabalho estava bacana, eu estava fazendo atividade física e estava cuidando da alimentação de forma já assim bem estabelecida, eu percebi que eu queria algo a mais. Eu gostava muito do meu trabalho de ser professora, mas eu queria ser servidora pública federal. E o que eu precisava fazer para isso? Estudar, não é? Como que eu ia fazer isso em meio a essa rotina de professora? Porque a gente não trabalha só aquele horário, né, aquelas 4 horas da manhã, 4 horas da tarde. A gente leva muito serviço para casa. Tem que planejar aula, tem que corrigir atividades. Então, precisou de muita organização. E o que eu fiz? Eu sentei um final de semana, coloquei numa listinha todos os meus horários, aqueles que não tinha como eu fazer muita coisa, né? Porque eu precisava estar trabalhando. Aí tinha o meu horário de fazer atividade física também. A alimentação era uma coisa que eu fazia durante o dia, não tinha um horário fixo para isso. Mas é claro, tinha o horário da organização. Por exemplo, o meu horário do almoço ele era muito corrido. Então eu precisava no domingo já fazer marmitas para congelar, deixando pronto para a semana inteira, para eu poder só chegar, esquentar, comer e ir para o outro trabalho. Se eu não fizesse isso, ou eu não ia almoçar comida saudável, né? Ou não ia dar tempo de eu fazer. Então, por isso que eu falo da importância da organização. E nos momentos que eu pudesse, eu ia estudar. Como que eu fiz então? De manhã, quando eu ia tomar o café da manhã, eu estudava por flashcards, que são os papéis que você anota a pergunta de um lado e a resposta atrás. São ótimos para revisar. Então, por exemplo, na segunda-feira eu ia estudar informática, na terça português, na quarta legislação, na quinta pedagogia, né, as matérias específicas. Eu me organizava assim.
Então eu pegava os flashcards que eu já tinha preparado e enquanto eu tomava café, eu tentava responder aqueles flashcards. Quando eu voltava, quando eu estava indo e quando eu voltava dirigindo da cidade que eu trabalhava, eu ouvia áudios que eu fazia dos meus resumos. Então era uma forma de estudar enquanto eu estava dirigindo, né? Quando eu chegava em casa, na hora do almoço, eu resolvia pelo menos umas 10 questões do assunto do dia. Quando eu chegava do trabalho da tarde, né, eu fazia a janta, ia malhar, e quando eu voltava, que eu ia jantar, eu assistia 2 vídeos. Final de semana era quando eu assistia vídeo, fazia resumos, aí enquanto eu estudava os resumos, né, dos vídeos que eu assistia, eu produzia os flashcards que eu revisava durante a semana. Então, assim, não foi fácil, precisou de realmente muita constância. E se tem uma coisa que eu aprendi faça, mesmo que pouco. Porque tinha dia que eu estava muito cansada, muito. Mas naquele dia eu tinha que ver, nem que fosse, sim, um flashcard, nem que fosse uma questão, porque você não pode deixar de fazer. Pode até ser pouco. Essa imagem que eu estou mostrando agora, que mostra o personagem colocando um tijolinho por dia. Um tijolinho por dia você vai construindo um grande castelo. E é assim. Então, apesar do cansaço, todos os dias eu fazia um pouquinho daquilo que eu tinha estabelecido que eu tinha que fazer. O resultado você está vendo agora, né? Eu consegui atingir esse objetivo, que era ser servidora pública federal. Estou muito feliz. Hoje eu vejo o quanto que esse esforço valeu a pena. Mas enfim, eu contei essa história, né? Esse relato pessoal para mostrar para vocês que isso tudo é um processo. Isso não foi do dia para a noite, né? Foi em 2019 foi em 2020, na verdade, que começou. E aí, já foram 2 anos e cada dia vai ter alguma coisa que precisa refletir para melhorar. Além do que, aquilo que você já faz também, você tem que investir. Porque, por exemplo, eu posso, a partir de agora, deixar de fazer exercício físico, deixar de me alimentar bem, deixar de estudar, eu vou colher um outro resultado. Então você tem que investir também para manter aquilo que você já conquistou. Bom, como eu disse, o desenvolvimento pessoal, ele tem várias áreas, como nós vimos na roda da vida, né? Então eu vou falar de algumas ações, de algumas áreas, de uma forma pontual, apenas para você refletir um pouco e ver quais ações você vai decidir melhorar na sua rotina a partir de agora. Vamos lá? Bom, pessoal, visando o desenvolvimento pessoal e a saúde, não tem como não falar sobre ser uma pessoa ativa. Faça atividade física, nem que seja 2 vezes por semana, nem que seja uma caminhada inicialmente. Depois você vai progredindo à medida que você for evoluindo, que você for pegando gosto. É muito importante você fazer alguma coisa que você goste, porque é muito melhor você fazer, por exemplo, eu gosto de dançar. Então eu vou dançar, vou fazer zumba, vou fazer fit dance, alguma coisa, 3 vezes na semana, durante anos, durante sua vida toda, do que ir para uma academia, fazer musculação e não durar nem um mês. É claro, a academia, a musculação, ela é uma atividade sim muito importante, porque ela contribui na preservação de massa magra. Mas, se não é algo que por enquanto para você faz sentido, comece fazendo alguma coisa. Alguma coisa é melhor do que nada. E por isso que eu digo, se talvez na sua rotina ainda não dê tempo nem de fazer uma atividade física, tente ser mais ativo. O que você puder fazer para andar mais, você faz.
Ao invés de ir no mercado de carro, tente ir a pé. Durante a semana realmente eu não consigo, mas no final de semana tem um tempinho maior? Então tenta pelo menos dar uma caminhada, leva o cachorro para passear. Isso é uma questão de saúde e isso também traz uma sensação de bem-estar muito grande. Por isso que as pessoas que realmente começam a fazer atividade física, entendem os benefícios, aquilo passa a fazer sentido para ela não deixa de fazer, porque a sensação de bem-estar que causa vale muito a pena. E igual eu falei, se você pratica atividade física, isso te causa bem-estar, isso vai deixar você bem para se desenvolver em outras áreas também, principalmente a área do estudo, a área profissional. É muito importante para a motivação saber os benefícios daquilo que você está fazendo. Você pode até começar por motivos estéticos. Eu quero emagrecer, eu quero ficar com o corpo com mais massa magra, né? Você pode começar por esses motivos, mas não são esses motivos que fazem você continuar. Porque os objetivos estéticos, muitas vezes, eles demoram a aparecer, né? Tem um tempo, você tem que manter aquela constância. Mas a sensação de bem-estar ao terminar, a regulação do seu sono, a disciplina também, como eu disse, quando você vai fazer atividade, mesmo sem vontade, você está treinando a sua disciplina. E você está treinando sua disciplina também para outras áreas, porque, eu não quero estudar. Mas se eu já tenho esse hábito de, apesar de não ter vontade, fazer o que precisa ser feito, eu vou fazer. Então são inúmeros benefícios. O próximo assunto é a alimentação, porque também tem um impacto muito grande na nossa vida. Como eu disse, a alimentação não é para você fazer igual eu fiz, que de um dia para o outro resolvi cortar carboidrato. Eu fiz, aquele início meu foi um processo muito errado, não recomendo. A alimentação, nesse início, se você não tem o hábito de cuidar, é mais interessante você incluir do que retirar. Por exemplo, inclua mais vegetais na sua alimentação, frutas. Se você tiver a oportunidade de fazer um acompanhamento profissional, vale a pena. Realmente é um bom investimento, mas é claro, você tem que achar um bom profissional também. Existem alguns nutricionistas que são extremistas e então você precisa encontrar um profissional mais flexível, um profissional que entenda de nutrição comportamental, porque não é só passar o tanto que você tem que comer, tem que entender o contexto da sua vida, né? Então, pessoal, passe a incluir vegetais. Mas eu não gosto de comer vegetais. Mas nós adultos que já temos consciência da importância de vegetais para o nosso intestino, para a nossa saúde, a gente aprende. Você pode mudar a forma de preparo. Nossa, existem tantas receitas que você consegue fazer o vegetal ficar de um jeito que você às vezes nem percebe que ele está ali no meio. Mas ele vai te dar saciedade, vai te ajudar a comer menos de alimentos que são mais, com uma densidade energética maior e além que faz muito bem para a sua saúde, né? Então tente incluir vegetais, frutas. Água também é algo assim super negligenciado, uma coisa tão simples, mas que muita gente não faz. Tem gente que mal bebe 1 litro de água por dia, pessoal. Então, os nutricionistas, eles recomendam por volta de 35 ml por peso corporal. Então faz o cálculo aí pelo seu peso, multiplica por 35 e você vai ter o resultado de quanto você deveria beber de água por dia. Para isso, leve uma garrafinha de água com você e passe a beber esse tanto, tem essa meta de água para beber durante o dia. Você vai perceber que faz diferença. A água faz diferença na nossa disposição. Às vezes você está com preguiça, desanimado, pode ser desidratação. A água faz bem
para o corpo todo, né? Porque nós precisamos de água para o bom funcionamento das reações. E também para a pele, uma pele às vezes que você olha assim ressecada, também é desidratação. Então tenha a sua meta de água por dia, se for preciso, use um aplicativo que tenha lembrete para te ajudar. Eu gosto de uma garrafinha. Eu tenho uma garrafinha de 1 litro, eu sei quanto que eu tenho que beber por dia, então eu vou medindo por ela. É uma ótima dica e faz diferença. Também na questão do intestino. Às vezes a pessoa tem o intestino preso, mas ela, além de consumir poucas fibras, ela não bebe água suficiente. Então, pessoal, uma coisa simples. Vocês estão vendo que eu estou falando de coisas simples? Não estou falando nada impossível. Estou falando, tente ser um pouco mais ativo, tente incluir bons alimentos na sua rotina e beba mais água. Vamos ver mais o que eu preparei aqui, ó. Dormir. Outra situação extremamente importante, mas que, principalmente na vida de estudante, é negligenciado, né? Seja para estudar, seja pelas festas, né? Mas qual que é a importância do sono? Bom, o sono, ele vai renovar as nossas energias, as nossas, né? O nosso organismo, ele precisa de descanso, né? O recomendado é cerca de 7 a 9 horas por dia. E é muito importante você ter uma higiene do sono. O que seria isso? Pesquisas mostram que é muito importante pela manhã você se expor à luz solar. Isso ajuda a regular o seu ciclo circadiano. E à noite, cerca de 2 ou 1 hora antes de dormir, você começar a se desconectar dessas luzes artificiais, né? De celular, você pode colocar no celular uma diminuição do brilho, televisão também tem essa opção. E você estabelece o horário que você vai dormir. Eu sei que é difícil, pessoal, que tem vezes que você tem muito trabalho para fazer e você acaba sacrificando o sono para estudar. Só que é por isso que é importante a rotina organizada. Se você conhece a sua rotina, se você sabe quais são os horários que você vai ter para estudar e você estabeleceu o horário que você vai dormir, naquele horário você vai dormir. Ah, mas pode acontecer imprevisto. Sim, imprevistos acontecem e aí você vai, naquele dia, às vezes não conseguir cumprir. Mas não é todo dia que tem um imprevisto. De modo geral, a nossa vida ela segue uma rotina. Então, dentro daquilo que você já tem previsibilidade, daquilo que você sabe o que você vai fazer, você consegue sim se organizar. É claro que tem que ter um esforço, pessoal. Você tem que querer isso. Não adianta falar assim, essa menina está falando isso porque ela não conhece a minha vida. Não, eu não conheço realmente. Só você conhece. Mas se você quer se sentir melhor, se você quer ter um desempenho melhor, se você quer cuidar de você, você precisa fazer esse esforço. Bom, deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui para a gente falar. Leitura. E aqui eu não estou falando de leitura dos assuntos que você estuda na sua profissão, no seu curso. Eu estou falando de livros de desenvolvimento pessoal, de livro de romance, se for algo que você gosta, livro de ficção científica, de leituras que vão fazer a sua mente relaxar, que vão fazer você pensar em outros assuntos que não sejam o assunto do seu trabalho, do seu estudo. Mas isso daí é impossível, eu não tenho tempo para ler. Mas por isso que eu falo dos pequenos hábitos. Lembra da imagem do personagem colocando um tijolinho por dia? Você não precisa sentar e ficar meia hora lendo. Nem eu faço isso. Eu comecei lendo um pouquinho antes de dormir, nem que fosse uma página. Então eu faço isso todos os dias, até me ajuda a pegar no sono, sabe? É bom. Já tenho o livro ali na cabeceira da cama e eu comecei.
lendo um pouquinho por dia. Tinha dia que eu estava muito cansada, isso lá quando eu estava estudando para os concursos, mas eu lia um parágrafo. Mas é o que eu estou falando. Mesmo que pouco, não deixe de fazer, porque a palavra mais importante em todo o processo é constância. Paciência, persistência e constância. Então, mesmo que pouco, faça. E hoje, agora eu tenho mais tempo, então eu consigo ler um pouquinho mais do que um parágrafo. Mas é um pequeno hábito que faz diferença, porque naquele momento você traz o seu foco para a leitura e isso ajuda muito a reduzir a ansiedade. Todos esses hábitos que eu estou falando, eles ajudam muito a reduzir a ansiedade, a você ter mais maturidade para lidar com os problemas, com os desafios que vão aparecer. Na vida profissional, na vida estudantil, pessoal também. Nós temos diversos desafios, mas eles não vão deixar de existir, mas somos nós que devemos estar bem para saber lidar com eles. Por isso, se você tem uma rotina com hábitos que fazem você ficar bem, você fica mais forte para poder lidar com todas essas situações. Acredite, pode parecer que eu estou falando algo utópico, mas não é. Se você tem esses hábitos de autocuidado, você vai se fortalecer cada vez mais, fortalecer a sua mente. O próximo, pessoal, eu quero falar sobre os pensamentos, já pegando um gancho com essa reflexão anterior. Quais são os seus pensamentos mais recorrentes? Você se coloca para cima ou você está sempre se depreciando? Você acha que você consegue fazer as coisas ou você fica sempre falando, eu não dou conta, eu não consigo aprender isso? Cuide das coisas que você fala, cuide das coisas que você pensa. Quando você chega no ambiente e você fica reparando as pessoas, criticando, ou você é aquela pessoa que procura, que entende que todos nós temos defeitos e que procura ver o lado positivo das pessoas, das situações. Quando acontece uma situação, você já logo se desespera, achando que é ruim, fazendo uma tempestade no copo de água, ou você para, respira e tenta entender o que é que aquela situação está tentando te mostrar. Então, isso faz toda a diferença. Procure observar se os seus pensamentos são positivos ou são negativos. Procure observar qual é a opinião que você tem em relação sobre você mesmo, Se você está sempre se colocando para baixo, procure mudar isso. Ao invés de falar, eu não dou conta, eu não consigo aprender, não, eu sou capaz. Se outras pessoas conseguem estudar e aprender, eu também consigo. Mas é claro, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que agir. Por isso, pessoal, falando dessa questão do pensamento, uma coisa muito importante é também a gratidão. A gratidão não é você agradecer pelo que tem, achando que já é suficiente. Não, você vai ter objetivos maiores, mas você precisa ser grato pelo que você já tem, pela sua saúde, pela sua família, pela sua vida. Se você está na universidade, pelo curso que você conseguiu passar, pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. Ser grato é um sentimento. Quando você consegue reconhecer que você tem várias coisas boas na sua vida, isso te dá energia, isso te dá ânimo, isso traz uma vibração positiva para você e você consegue levar a vida de uma forma muito melhor. E, para continuar, eu quero falar sobre os momentos de lazer. Esse momento de lazer, claro que pode ser o momento que você vai fazer a sua atividade física, mas aqui eu quero falar de momentos de lazer
muitas vezes que não tem esse compromisso. São momentos que você realmente vai sair com um amigo, sair com a sua família, que você vai se divertir, que você vai fazer coisas assim que não tem nada a ver com o seu estudo, com o seu trabalho, com o objetivo recreativo, né? Ou então que simplesmente você vá descansar, você vai ficar em casa, você vai ver um Netflix, um ócio. Muitas vezes a gente se sente culpado nestes momentos, porque quando você fica muito focado ali em estudar, em trabalhar, em ter esse desempenho, o momento de descanso, ele parece, o momento que você não faz alguma atividade teoricamente produtiva, no sentido de algo que você quer, parece que você está vazio. Você sente uma culpa, eu deveria estar estudando, mas não. Esses momentos são essenciais. Tenha momento de lazer, tenha momento de descanso. Isso é muito importante para a nossa mente, porque se você ficar só fazendo aquilo que é para você ser produtivo, chega uma hora que você cansa e é perigoso, você pode ter uma estafa, uma exaustão muito grande. Então, aproveite, tenha no seu cronograma os momentos que você vai relaxar, dia de sábado, dia de domingo ou durante a semana, né? Tudo com organização é possível de se manter. E, para finalizar, pessoal, como conseguir incorporar novos hábitos na rotina? Bom, eu dei algumas dicas de bons hábitos que vocês podem incorporar na rotina. Quer dizer que a partir de agora vocês já vão fazer academia, mudar a alimentação e fazer yoga e fazer... Não, porque o processo de mudança, ele não é assim também tão radical, né? Ele precisa ser sustentável. Então, é aos poucos. O que eu te recomendo a fazer? Igual está mostrando no exemplo. Você vai organizar a sua rotina. Você precisa conhecer como é o seu dia a dia para você saber os horários que você tem que fazer cada coisa e o que é possível fazer. E durante o seu dia você vai organizar. Que momento que eu vou conseguir fazer uma atividade física? Não precisa ser todos os dias. Você pode inicialmente colocar 2, 3 vezes na semana. E sobre alimentação também, uma coisa que eu queria falar é que às vezes as pessoas não conseguem seguir uma alimentação justamente porque não tem organização. Se você vai ficar o dia inteiro lá na universidade e você não leva nenhum lanche, é claro que você vai ter que comprar alguma coisa na rua, as chances de você comprar algum alimento às vezes não muito nutritivo é muito maior. Esses alimentos não nutritivos, eles pesam, eles dão um desânimo. Então, se você tem a opção de já levar um lanchinho, ou não, né? Às vezes você vai ficar o dia inteiro, você teria que levar um lanche no meio, você toma café em casa, leva um lanche para o meio da manhã, almoça, leva um lanche que é para o meio da tarde, e em casa você janta à noite. E você vai no mercado, compra mais vegetais, coloca na sua alimentação. Não esquece de beber água durante o dia. E para finalizar, eu coloquei esta imagem. Alguém veio me salvar. Sou eu mesma. Mostrando, pessoal, que quem vai fazer uma mudança na nossa vida somos nós mesmos. Nós temos que sair do papel de vítima e sermos protagonistas da nossa história. Não vou dizer que do dia para a noite você simplesmente vai ter uma super motivação para fazer as coisas. Até a gente que gosta de fazer atividade física, de se alimentar bem, tem os dias que não dá vontade de fazer. Mas é aí que entra essa questão da rotina. Porque se você sabe que você tem que fazer aquilo, independente da sua vontade, você faz. Então, outra coisa muito importante é aprender a tolerar o esforço. Tem muita gente que não sabe tolerar o esforço, acha que tem que ser fácil. E as coisas elas não são fáceis, assim. Essas mudanças,
elas vão gerar um desconforto. É mais confortável ficar no sofá, é mais confortável ver uma série ao invés de estudar, é mais confortável comer um alimento hiperpalatável do que comer uma comida, um jantar, um almoço saudável, cheio de nutrientes. Mas não são esses hábitos que vão fazer você chegar na pessoa que muitas vezes você quer se transformar. Então, aprenda a organizar a sua rotina, a decidir o que é que faz sentido para você. Comece com aquilo que você queira mudar. Lembre-se que quando você mudar, ter uma mudança de mentalidade, deixar aquilo estabelecido, outras situações vão aparecendo que você possa melhorar e você vai melhorando. Como se diz, é 1% todos os dias. E eu garanto que vale a pena, porque quando você tem desenvolvimento pessoal, a sua vida profissional melhora infinitamente. Porque você precisa estar bem para você ser produtivo, não só na sua vida profissional, mas em tudo, para você ser feliz. E esse é o objetivo de todos nós, não é? Então, pessoal, eu agradeço a atenção, espero que esse vídeo possa contribuir para você refletir um pouco e muito obrigada, até a próxima. Tchau!